Olá, eu, Márcia Fernandes, da página Contos Sensíveis. Hoje trago uma ideia sobre a contação de histórias que eu acho fabulosa, que é aproximar o sujeito do seu verdadeiro sentimento. Ou seja, muitas pessoas não foram acostumadas, eu devo dizer que a maioria das pessoas, nem eu fui acostumada a ter uma inteligência emocional. Tanto que isso hoje está muito em voga com Daniel Goleman, com outras pessoas, por causa da sua importância. Roger Bastos diz num dos livros, que é Contos Contemporâneos, se eu não me engano, eu tenho ele aqui, ele diz o seguinte, que o conto, ele nasce do povo e ele é recontado para o próprio povo. Quando esse conto ele é recontado, ele carrega nas suas palavras, intrinsecamente ligado a ele, a sua geografia, a sua antropologia, o momento econômico, o momento social que aquelas pessoas vivem, os personagens do conto, né? E você pode se utilizar muito disso quando você for atuar com uma, duas pessoas ou até com um grupo mesmo. Deixa eu lhe contar um caso que eu vivi quando eu fui contratada pela Ação da Cidadania para coordenar o projeto de leitura em ação em 20 municípios do Rio de Janeiro. Um fato muito interessante, foram vários, foi que em um dos lugares, quando a gente estava com um evento que estava dentro do Leitura em Ação chamado Come Livros, que é um grande encontro entre crianças, livros e os líderes das comunidades, como eu me colocava dentro desses eventos? O que eu queria? Eu queria entender como esses grupos se relacionavam entre si. Certa vez, em um movimento, não haviam pais, só haviam as crianças e a líder de comunidade. As crianças já pré-adolescentes, naquelas de não querer participar da contação de história. Essa senhora, que era líder desse lugar, só estava ela e as crianças. O que aconteceu num determinado momento? Uns 2 ou 3 meninos, já com 14 ou 15 anos, não querendo ficar ali, porque eles queriam mesmo era fazer outra coisa, já não estavam mais naquela idade, já acreditavam que não tinham mais que ficar ali ouvindo historinha, né? E eles começaram a fazer uma bagunça. Ela olhou para eles, para 2 meninos, isso era uma sexta-feira, sábado e domingo eles não teriam contato com ela, e ela olhou para 2 meninos e falou muito seriamente, com uma raiva interna, que não era daquele momento, era uma raiva de um outro lugar, e ela dizia para eles o seguinte: espera, porque segunda-feira eu acerto as contas com vocês. Como se ela fosse parente, mãe deles. E não era só uma líder daquele movimento que organizava a leitura dentro da casa dela. E ela, de alguma forma, obrigava os meninos a ir lá, senão eles não poderiam participar do projeto que tinha na escola. Era uma relação muito de toma lá da cá, muito de perdas e ganhos. Eu percebi aquele movimento, aquela raiva contida, que não era pelo momento, era por qualquer outra situação na vida dela. Eu percebi isso no momento. Esperei a poeira baixar. Deixei a moça que estava comigo no projeto, comigo, que era produtora, com os meninos enquanto eles faziam uma atividade. Chamei essa senhora para um lugar dentro da casa dela. Sentei com ela. Perguntei se ela havia percebido o que ela tinha falado para os meninos e a forma como ela tinha se dirigido a eles. Ela disse com toda a razão que lhe cabia que se ela não fizesse daquela forma, eles jamais prestariam a atenção. E eu não falei nada, apenas comecei a lhe contar uma história entre mãe e filha.
mas uma história que tirasse ela daquele lugar de raiva e a levasse para um outro lugar de amorosidade, afetuosidade. E ela ouviu atentamente a história. E no final, ela virou para mim e disse: eu não tive isso. A minha criação foi assim, assim, assado, rígida, eu apanhava, eles brigavam muito comigo, você tem que ver porque a gente está aqui dentro de uma comunidade e tal. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Não tinha outra pergunta a se fazer. Eu perguntei: e você gostava da maneira como você era tratada? E ela se surpreendeu e falou: não. Eu falei assim: ok. E o que você pensava na época? Você consegue voltar ao momento de quando você era aquela criança que levava aquela bronca daquela forma, que apanhava daquela forma? Como você reagia àquilo? Ela: primeiro a gente não podia reagir, senão a gente apanhava mais. Mas eu dizia para mim que quando eu tivesse um filho, eu jamais trataria ele assim. Eu falei assim: ok. E quanto ao filho dos outros? E aí ela regalou um olho dobrado, triplicado. Eu falei assim: o que você faz com ele é o que você fazia quando você era criança e que você se prometeu que você jamais faria, não é verdade? E ela disse: sim. E por que você replica? Ela falou assim: eu nem percebo. E aí eu disse para ela: um dos grandes ganhos do ser humano é quando ele consegue estar presente em todos os momentos da vida dele, para que as promessas que ele faz para ele sejam assumidas e respeitadas. Porque assim como você tinha raiva dos seus pais quando você era criança, ou de quem falava assim com você, você está inspirando a esses meninos dessa comunidade, que é diferente da comunidade de quando você era criança, a sentir raiva de você. E ela ficou tão impressionada, tão impactada, que ela mudou o olhar dela. Ela lacrimejou. Ela se percebeu na cabeça dela, maltratando os meninos como ela achava que ela era maltratada. E eu percebi que naquele momento ela entendeu direitinho o que ela sentia quando era criança. E isso faz uma diferença muito grande na vida do ser humano. Pode ser que ele não mude de uma hora para outra, porque a história ela pode tanto ajudar essa mudança muito rápida, mas ela não é um remédio. Aquele remédio que você vai tomar e vai ser outra pessoa, pimba, daqui para lá. Não é. Mas aquilo vai ficar semeado na cabeça dela. E toda vez que ela for ter uma atitude parecida com a que ela teve naquele momento, ela vai se lembrar desse momento, pode pensar 1, 2, 3 vezes e mudar a atitude. Mesmo que ela não consiga mudar, ela vai começar a repensar formas de agir. Porque é assim que as histórias vão mexendo na nossa vida. Elas vão semeando, semeando aqui, semeando ali, semeando acolá, até que ela consegue nos colocar prontas para viver uma vida de amorosidade. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa forma de trabalhar com as histórias e que vocês consigam multiplicar isso para os seus clientes, para os seus pacientes, para os seus funcionários. E se você ainda não consegue alcançar esse grau de entendimento com as histórias, eu me coloco à disposição para responder suas questões. E caso você queira fazer um curso para aprender um pouco mais como trabalhar a contação de histórias
no métier, no seu trabalho, onde você estiver. Escreva aqui nos comentários e eu, assim que abrir o curso no início de 2019, vou te comunicar. E assista aos outros vídeos, pois eles trazem outros conteúdos interessantíssimos. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir esse conteúdo. Porque assim a gente vai aumentando a gratidão das pessoas para conosco.